Irei te mostrar como nós erramos em não conhecer a Escritura, nenhum poder de Deus. Fica comigo aqui que eu vou te mostrar o que aconteceu com alguns homens que erraram não conhecendo as Escrituras. No livro de Mateus, capítulo de número 22 e o versículo 23, vai nos dizer o seguinte: no mesmo dia chegaram junto dele os saduceus que dizem não haver ressurreição, e o interrogou, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o 7º, por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos possuíram? Versículo 29, Jesus, porém, respondendo, disse: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por quê? Porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhados da sua doutrina. Então podemos ver aqui que após o fracasso do plano dos fariseus e dos herodianos contra Jesus, aí vem agora os saduceus, que fizeram uma outra tentativa disfarçada para pegar Jesus em algum erro doutrinário. Eles não criam nem na ressurreição, porque o Pentateuco não contém um ensinamento explícito sobre essa doutrina. Como os fariseus nunca foram capazes de apresentar um argumento convincente com base no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, para justificar a doutrina da ressurreição, os saduceus acreditaram que Jesus havia caído na armadilha, mas ele lhes mostrou, sem demora, exatamente o contrário, para poder obter algumas informações sobre o que Moisés falou. Devemos observar algum perfil no livro de Êxodo para entender a questão ali do versículo 24 do capítulo 22, onde ele fala sobre o casamento. Mas em relação ao versículo 24, a lei dizia que quando o marido morresse sem deixar filho, seu irmão tinha a responsabilidade de se casar-se com a viúva, cuidar dela e suscitar descendência. Isso você vai encontrar em Deuteronômio capítulo 25, do versículo 5 ao 6. Esta lei, ela protegia a mulher que havia ficado sozinha. Por quê? Porque naquela cultura as viúvas geralmente não tinham outra maneira de prover sustento. Então você vê que eles queriam pegar Jesus em uma falha. Mas prosseguindo, observamos que os saduceus perguntaram a Jesus como seria o casamento no céu. Veja a pergunta que eles fizeram ao Senhor. O Senhor respondeu que era mais importante entender o poder de Deus do que saber detalhes relacionados ao céu. Em todas as gerações e culturas, conceitos sobre a vida eterna são fundamentados em imagem e experiência da vida presente. Jesus respondeu que essas elaborações tinham sua origem no desconhecimento da palavra de Deus, ou seja, não devemos criar doutrinas a respeito de Deus
do céu e da eternidade com base em cogitações humanas. Por isso que ele disse: errais por não conhecer as Escrituras. Devemos nos concentrar mais em nosso relacionamento com Deus agora do que com expectativa relacionada ao céu. Tudo isso será conhecido no devido tempo e com certeza superará nossas maiores expectativas. Agora, observando pelo fato de os saduceus aceitarem apenas o Pentateuco como palavra de Deus, Jesus lhes respondeu sobre a questão da ressurreição, citando Êxodo capítulo 3 e o versículo 6, onde ele diz que Deus era o eu sou, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e concluiu que Deus não daria isso se Abraão, Isaac e Jacó estivessem definitivamente mortos. Mas bem sabemos que Deus não é Deus dos mortos e sim dos vivos. Então Jesus afirma que Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos, porque os saduceus não criam na ressurreição dos mortos. De acordo com a perspectiva divina, eles ainda estavam vivos. Ao empregar o tempo presente, Jesus indicou a ressurreição e a vida eterna que todos os crentes experimentarão nele. Então, observamos aí que os saduceus, que eram um grupo de homens de uma escola religiosa, assim como existiam os fariseus, existiam os saduceus, os herodianos e outros grupos religiosos que erravam por não conhecer as Escrituras. Então eu quero que você aprenda a palavra de Deus de maneira correta, conhecendo a Escritura e conhecendo o poder de Deus. A ressurreição é verdadeira. Paulo pregou sobre isso. Paulo diz que se Cristo não ressuscitasse dos mortos, vã seria a nossa pregação. Então, o que aprendemos neste momento é que não devemos desconhecer da Escritura, os ensinamentos que ela contém, porque Jesus disse: errais, não conhecendo a Escritura. Então, o homem erra quando ele irá definir algo, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Você quer conhecer sobre Deus, sobre céus, ressurreição, Espírito Santo, Deus? Você quer saber, conhecer sobre o poder de Cristo, a obra da salvação? Está tudo na Escritura. Mais uma vez eu digo que você procure meditar na palavra